Zé, você fala muito com os concurseiros sobre o tal do esforço mínimo possível. Comenta conosco isso aí. Vale a pena fazer só o esforço mínimo possível não adianta ou isso a nada. vida vai ser meia bomba? Não adianta nada. É a perguntinha que eu recebo todo dia. É suficiente estudar 2 horas? Amigo, você tá fazendo essa pergunta porque o pessoal não para pra pensar pra que tá se submetendo, né? Em nada. Mas no concurso, o que é o concurso? Cara, concurso é um curso não é isso, Lara? Juntos, curso, caminho junto, né? Pan. Então, assim, todo mundo quer chegar lá. O Estado tem, sei lá, 10 mil reais pra pagar 2 pessoas. Tem que escolher os mais capacitados, concordo? Não é esse zelo que a gente tem pelo dinheiro público. Aí o cara quer não, ele acha que ele vai fazer o mínimo, ele vai ser escolhido porque sim, porque o Pequeno Príncipe falou que... Entendeu? Aquelas frases de autoajuda, tu te torna eternamente responsável pelos cativos. Até hoje não sei o que é isso. Isso pra mim é frase do Orkut, quem sou eu? Umas coisas assim que eu falo, cara... Botava no status lá do Messenger. Era pra MSN Plus, sabe? Embaixo tu botava o nickzinho colorido. Então, Nossa, não o jovem que tá ouvindo esse podcast não entendeu isso. O status do MSN que você ficava entrando e saindo pra aparecer pra Isso você. aqui. Porra, grande E ausente. tempo. E ausente, pra não saber se você tava mesmo ou E se tava aquele ausente. negócio, você clicava e aparecia, sei lá, uma mulher batendo um negócio na tela. Tinha um que peidava também. Tremia a tela inteira que dava uma raiva do Chamaram caramba. atenção. Chamaram Isso dá atenção. vontade, isso dá Porra, vontade. essa é braba, hein? Ainda bem que acabaram. Saudades, Meu Deus saudades. do Época céu. boa. Nossa geração era muito, né? Isso não era Orkut, não. Isso era Mirk. Não, isso era MSN. MSN? Isso era Ah, MSN. tá. Tô Ah, não sei, confundindo. você é Desculpa. mais velho. O Mirk é mais velho. sou- aí. A Lara É, tava estudando. Eu acho que eu sou a mais velha dessa mesa, Não né? sei. Não Lara. sei. Melhor a Gente, gente não quantos entrar anos vocês nisso. têm? Eu tenho 28. 28? Ridículo. Ah, Quantos eu anos você tem, sou Zé? 91, pô. Gente, de repente eu me senti uma anciã Eu tô aqui. com 30. Você é nossa professora. Tô com Lara. 33. Pô, agora eu me Ah, senti mas- velha pra caramba. Então fazer o mínimo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Ei, Nunca então, levou. E o engraçado, sabe, olhando pelo outro lado, a gente olha para as pessoas que conquistaram grandes postos e tal. Pô, o cara é ministro do Supremo. O cara, porra, é um advogado conceituado. O cara é o melhor médico do Brasil. Você fala, o cara é gênio. Amigo, eu nunca conheci nenhum gênio. Gênio mesmo. Poucos. Que a gente lida e fala, pô, o cara é muito capaz. O gênio, o cara constante que estudou um pouquinho cada dia. Catalogou aquilo. Isso é outra coisa importante no estudo. Tem gente que lê muito, mas não retém nada. Eu já li muitos livros que eu não leio, não lembro nada, não necessariamente, né? Então até uma perspectiva meio utilitarista, assim, da leitura, tem outros benefícios, mas às vezes a gente estuda muita coisa e não cataloga. Isso me dá um certo nervoso, porque eu não lembro nada, eu sou muito burro. como que cataloga? Conta pra gente. Não, então, eu tava pensando outro dia, eu cheguei à seguinte conclusão, Lara, vê se a senhora, Vossa Senhoria... É muito Ela vai fino. ficar bolada, Todo, né? todo Mandou estudo... senhora e corrigiu rapidinho. É senhorita, né? Senhorita, Não, tu é Não, senhora, tu é senhora, casada, sou pô. casada. Que lê mais, ó. No fundo, todo estudo é catalogar informação. Todo estudo. Você pega um monte de informação e organiza. Uhum. Ordena internamente. Todo. Às vezes isso já vem catalogado. Tu compra um material que já tá catalogado. Aí a tua meta é só lembrar aquilo. Uhum. No fundo, quando a gente lê qualquer assunto, seja o que vai cair na prova ou o que nos interessa pessoalmente, né, profissionalmente, sei lá, qualquer razão, você tem que catalogar. Filosofia. Adianta sair lendo filosofia só porque sim? Eu não faria isso, apesar de ter outras vantagens, mas eu tenho um certo fetiche, assim, de poder lembrar depois. Pra mim, se aquilo não organiza na minha cabeça, eu não estudei, sabe? Hoje em dia tem muito mapa mental. É o drama da nossa geração. Na minha época não tinha essas atrocidades. Agora é mapa mental. A pessoa Atrocidade. vende os mapas mentais. Mapas da fulana. Vende R$2.000 os mapas. Um amigo meu virou pra mim e falou o seguinte. Já viu esse kit de mapa mental? Você vai pegar as informações, distribuir com um desenho bem colorido, faz umas árvores no meio ambiente e tal. Se você ler hoje, amanhã, 48 horas, 7 dias, você nunca mais esquece. Falei, irmão, Faz com qualquer coisa. se fosse nunca mais esquece, São Tomás de Aquino teria percebido e teria falado, ó, se tu fizesse aqui, essa bandinga aqui, tu nunca mais esquece. Não existe isso. Então, assim, o mapa mental, mas ele tem uma premissa certa, o mapa mental, que é organizar as ideias hierarquicamente. Tu vai abrindo um balãozinho, tem outro depois. Ninguém faz isso. Esse é um ponto importante do estudo. Mas você pode fazer numa folha de papel. Não, mas na verdade esse mapa tem que ser mental mesmo. Quando você lê alguma coisa, você tem que ter a clareza. Esse assunto tá dentro do quê? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não medita mesmo. Li um capítulo, parou. Amigo, onde tá? O que eu li e o que tá dentro do quê? Lê índice. A gente não lê índice. Dá pra ficar lendo índice nem louco, mas assim, se a gente olhar um índice, a gente já tem uma visão clara de qual é a matéria, o que tá dentro do quê. O teu cérebro começa a entender onde estão as No coisas. Senão macro, tem um né? apanhado de informações que pode ser que surja no improviso ou pode ser que não. Uhum. Então eu prefiro ter o feijão com arroz bem feito mesmo. Tem que se forçar a fazer esse mapinha mental. Sabe? Todo estudo é catalogar. Você toma nota, Zé, dos seus estudos?
Assim, depende, né? Mas eu até tenho um métodozinho meu de anotação que eu chamei de caderno em poesia. Por quê? Porque ele, assim, visualmente, na verdade, nada mais é do que botar os tópicozinhos e hierarquizar, fazendo aqueles recuos. Por quê? Porque isso ajuda a entender o que tá dentro do quê. Isso ajuda muito na hora de revisar e de estudar, né? Não é necessário, mas isso te força visualmente a enxergar a matéria. A Lara falou uma vez que não tem memória visual. Ela falou Não. isso. Mas Então, mesmo assim eu anoto. eu sei, mas então, na hora da prova oral, que a prova oral é o seguinte, o cara é você e Deus. Não tem consulta, não tem ABC e D, é o cara é você e Deus, e o teu conteúdo. Eu lembrava das coisas, parecia que eu tava vendo o caderno na minha frente e meio que relendo o caderno. Porque li várias vezes, e porque a memória visual ajuda. Então, saber onde é que tá cada coisa, qualquer que seja o estudo, de novo, tem nada a ver com concurso. Faz tempo que eu não faço concurso, mas a gente tenta estudar. É hierarquizar e ter aquilo bem claro na nossa cabeça. Qual o tema, qual o subtema, quais são as posições. Porque até pra expor é mais fácil. E anotar não ajuda só na memória visual, né? Porque a gente pensa usando palavras. Então, quando você anota, você também tá usando palavras. Sim. Você tá ajudando o teu pensamento. Você é o rei da anotação. Comenta Anoto. conosco como você faz suas anotações e o que você sugere para as pessoas. Eu anoto de tudo que você pode imaginar, só que eu anoto tudo no livro. Eu concordo com o Zé, tem que hierarquizar. Se você não hierarquiza, você Você não pode sabe. fazer isso no livro. Esse é outro ponto. Dá pra Muita fazer gente tem o tudo no fetiche do resumo, quer resumir tudo. O cara quer abrir uma editora, amigo. Ele comprou um material chamado Sinopse de Direito Previdenciário. Sinopse é o quê, ô Lara? Resumo. Resumo. Aí ele faz o quê? O resumo do resumo. Amigo, você não quer estudar, você quer abrir uma editora, irmão. Já tá resumido. Você pagou pro cara resumir. Agora é você anotar. Isso dá pra fazer direto no livro também. Direto, eu só anoto no livro e só anoto de lápis. Essa daí eu aprendi com o professor Olavo. Ah, é? Só Mas anota tem gente de que tem lápis. nojinho de Por que não estragar anota o nem livro. É, mas isso, cara. eu converto todo mundo. Eu sou, rei tipo, da rabisco. testemunha da anotação, entendeu? Não, eu pego É. aquela bic de 4 cores, sabe? Essa uma é boa invenção do também. ser humano. Cara, quando você anota, o livro vira teu. Você olha pro teu livro anotado, é muito mais bonito. Porque agora tem um monte de coisa que não tinha antes. E que foi você que botou lá. Então você vira um coautor daquele negócio. entendeu? É, Caraca, mas tu por que, é que a, coautor a do lápis? Magavera, hein? Você vê. Por que a lápis, não a caneta? Porque Fiquei curiosa. eu releio muito os Azar. meus livros. E aí, às vezes, eu releio e vejo. Azar. Cara, eu anotei um monte de besteira aqui. Tem que apagar esse negócio. Grifei um monte de coisa que não precisava. Então, cada vez que você vai relendo e revendo, você vai vendo que você fez um monte de coisa que você já melhorou muito. Então, às vezes, eu leio, puta, isso aqui eu não precisava ter notado, isso aqui não faz nem sentido. Eu anoto dúvida dentro do livro. Às vezes Então, você anotou um negócio que você pensou que era daquela forma, mas e tá aí você errado. viu que o você teu tava errado. pensamento, tá? Isso aí, eu anoto pergunta. Pô, não entendi isso aqui, eu deixo uma pergunta lá. Eu não sei quando é que eu vou responder essa pergunta. Ela vira mais uma das perguntas que eu tenho na minha vida. Uhum. Mas ela tá ali, quando eu pegar o livro de novo, eu vou ver ela de novo. E talvez eu já tenha Tu respondido. revisa muito, Elton. Eu ia reviso perguntar muito. isso agora. Isso é Revisitar fundamental. o livro. Eu né? reviso muito. Cara, é fundamental. O pessoal não revisa. Sabe outra atrocidade? Peraí, revisa em que sentido você tá Revisão, falando? reler. Ah, reler, revisitar o Reestudar. livro. Ah, É. sim, O sim. mesmo material. Outro dia eu tava falando isso. Na verdade, quando você estuda uma matéria, tu não tá estudando a matéria, você tá estudando material. Porque, vamos lá, se a gente pedir pra conceituar qualquer coisa. Conceitua essa mesa. O Arthur vai dar um conceito que tá certo, o Lara vai dar um que tá certo, o Arthur vai dar um que tá certo, o meu vai estar mais ou menos. Mas todo mundo tá certo. Só que na hora que te perguntarem, ele bate pronto, fala sobre a mesa, amigo, você tem que ter uma referência. Qual é o conceito que eu vou usar? Não é que os outros estejam errados, mas não dá pra você pegar o conceito mais básico e tá inseguro em relação a ele. Então, no fundo, a gente estuda o material. E não tem pecado nisso. Porque eu sempre falo, ler, reler, repetir. Virou uma atrocidade, que absurdo. Aí eu falei, tem que decorar, aprender a decorar. Aí veio um professor pra mim, não fala decorar, fala memorizar. Ah, Falei, irmão, é decorar. Porque se você não decora, como é que você vai ter referência depois? Eu já vi gente falar, lê um monte de coisa, faz um monte de questão, na hora da prova a resposta aparece. Eu falei, meu irmão, haja fé, né? Não é que a resposta aparece. É pegar o papel, botar na cabeça, pegar a cabeça e botar no papel. É só isso, prova, Cara, palestra, é qualquer coisa. engraçado que isso que você tá for falando, fazer. porque eu sempre fui muito bom em matemática. E eu não sou bom em matemática porque eu descobri algum segredo universal. Não, é porque eu percebi que existe padrão. Você decora um jeito de fazer Isso. o exercício. Aí eu chegava nas provas de cálculo diferencial 2. Tem uma galera que é contra esse lance de decorar. Sim, que qual é a outra opção? Eu queria entender qual é a outra opção. que você Entender. tem que Amigo, descobrir você. por você Ah, mesmo. mas aí é loucura. Tu vai que é o tateando senso aqui. crítico. Tu voltou pra pré-história. Tu vai ignorar toda a tradição ocidental. Não, então vai você, amigo. Boa sorte. Bota numa praia e o cara vai aprender tudo de novo. O sol realmente queima mais meio-dia. Pô, isso já tá dado, irmão. Entendeu? A lua tem 4 fases, tem- né? Pô, os caras ficaram, quantas noites os caras ficaram observando Não o tem céu pra descobrir que a lua tinha alternativa, 4 cara. fases? Decorar é sempre decorar. É porque tem um empobrecimento disso. A galera acha que não. Decorar é burrice. Não, até pra você entender, pra você raciocinar, pra ter um pensamento crítico, você tem que decorar. O professor outro dia veio pra mim, direito penal, foi fazer prova de monitoria. Pegou o monitor, faculdade estadual.
Quais são os requisitos da prisão preventiva? Isso está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Tem requisitos. Pena mínima, taranã. Requisito objetivo. Não, porque a prisão é um absurdo desde o tempo medieval. Não, amigo, qual o requisito? Não, porque de acordo com Cesare Beccari, amigo, qual o requisito? É esse que a gente tem hoje em dia, um monte de crítico histérico que não sabe feijão com arroz. Isso aí. É por quê? Porque decorar dá trabalho, amigo. Feijão com arroz dá trabalho. As críticas a gente vai... Aí pega... É aquilo que a Lara fala no aulão dela de comunicação magnética, né, Lara? Exatamente isso. A pessoa pega um termo que não tem significado nenhum Esvazia. e esvazia completamente, e a gente tá vivendo assim, né? A gente não consegue conversar mais com ninguém. Se tu fizer uma escolha vocabular menos acertada, pronto, tá resolvendo o problema. Exato. Maniqueísmo Às vezes as puro. pessoas perguntam assim, ó. Como estudar análise sintática? Primeira coisa, saiba as definições. É óbvio. Saiba as definições. O que é um complemento nominal? Eu tenho um ódio quando a pessoa faz isso aqui, ó. O que é um complemento nominal? É tipo assim... Isso, aí pega o exemplo, Pega decorou. o exemplo. Exatamente. Aí pega um exemplo. Não, mas o exemplo não é a definição. Exato, o exemplo... Até porque se eu trocar o exemplo, se eu não souber a definição, você não vai saber É aplicar. engraçado. Se cair outro exemplo, eu já não sei. Já não sei, eu só sei aquele exemplo. Se eu souber, porque isso pra mim, fundamentalmente, pra mim não, isso é de fato, né, como o Zé bem colocou, a premissa da inteligência. Eu sei o conceito e eu sei nas situações práticas, que aliás é um tema sobre o qual o Elton fala, quero até que você fale pra nós, na vivência prática aplicar aquilo. Elton.